O tema do nosso seminário é Casa de Acolhimento para Idosos, e nós optamos por gravar esse vídeo. Nos artigos que nós encontramos, nós vemos com o nome de instituições de longa permanência. Então, esse é o termo que será usado neste trabalho. O grupo é composto pela Débora, o Júnior, eu, Rúbia, e a Vitória. Esses dois artigos que estão descritos aí na tela foi o que nós nos inspiramos para escrever esse trabalho, e não achamos uma publicação muito extensa nessa área, não, tá? Então, vou passar a palavra para a Vitória agora, que vai falar sobre o processo de envelhecimento. Bom, como nós sabemos, o envelhecimento é um processo contínuo, que ele começa desde que nascemos e se estende até o final da nossa vida. Para a Organização Mundial da Saúde, esse envelhecimento se dá a partir de 60 anos em países em desenvolvimento e 65 anos nos países desenvolvidos. É importante ressaltar que a maioria desses idosos se torna dependente, e isso implica a disponibilidade de tempo de seus familiares, que geralmente são seus principais cuidadores. Esse envelhecimento traz alguns problemas para a saúde do idoso, como algumas doenças, degeneração física, mental, incapacitação funcional, e estes geram sentimentos negativos à pessoa idosa. No Brasil, o crescimento, a partir dos anos 70, houve um crescimento nessa população dos idosos. E aí buscou-se uma atenção maior para essa demanda, com a criação de políticas públicas. Temos a Política Nacional do Idoso, que tem por objetivo assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para promover sua autonomia, integração e a participação efetiva deles na sociedade. Os grupos de promoção da saúde são definidos como uma intervenção coletiva e interdisciplinar, que buscam o fortalecimento dessa autonomia, da independência dos idosos na realização das atividades e busca também trazer uma melhor qualidade de vida para os idosos. Mas então dentro dessa perspectiva da situação do idoso, né, então criou-se as instituições de longa permanência, as ILPs. Essas instituições, elas são legitimadas pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e ela tem por objetivo assistir o idoso fora do seu convívio familiar. Ela veio então substituir aquela denominação, aquela ideia, né, de asilo, casa de repouso, abrigo, que trazia como rótulo esse espaço de tristeza, de abandono, de decadência. Então, esse novo modelo, essa nova proposta veio tirar um pouco dessa ideia, desse conceito. Elas deverão manter padrões de habitação compatíveis às necessidades desses idosos, deverão ser espaços, né, que se recordem, inclusive, as suas casas, os seus lares, utilizando cores variadas, claras, móveis e utensílios de conforto, com higienização e com a sua devida segurança. Então, esse espaço ele tem, de fato, como objetivo fazer com que o idoso sinta, né, quase que uma extensão mesmo lá da sua casa, do seu lar, da sua moradia. Mas então, dentro dessa linha também, né, dessa estrutura, tem-se a manutenção. E essa manutenção das LPs é de alto custo. Então, o recurso financeiro é destinado ao custeio de funcionário, alimentação, medicamento, despesas fixas, né, como telefone, água, luz, etc. Então, a manutenção dessas instituições é, de fato, bem elevado, bem alto, né? E o recurso, né, que chega, às vezes, não dá nem para custear todo essa estrutura. Os desafios das LPs, elas são inúmeras, né? Então, a
gente vai destacar algumas aqui. Dentre elas, por exemplo, a redução de espaço, que pode trazer o isolamento, a inatividade física e mental, reduzindo a qualidade de vida, né? Então, o espaço, às vezes, dessas LPs, ela não é um espaço propício, né? Que permite essa dinamização ali da vida, do cotidiano desses idosos. Normalmente, são espaços mais reduzidos e que acaba dificultando, né? Esse exercício. Eu lembro, inclusive, na cidade onde eu resido atualmente, né, me procuraram para ajudar numa proposta na construção de um espaço para esses idosos, e aqui a característica rural, né? E eu falava assim, inclusive, numa das reuniões, eu dizia, levantava essa questão, mas o espaço, né? Porque nós estamos construindo um prédio, né? Para essas pessoas que vêm com uma característica, com uma cultura rural. E nós vamos colocar essa pessoa dentro da cidade, dentro do espaço, né, de um prédio. Como é que vai ter esse espaço? O sujeito que gostava lá de cuidar dos seus animais, né, que tinha lá a sua plantação. Como é que fica esse sujeito dentro desse espaço reduzido, né? Então, de fato, é um grande desafio, né, para essas instituições. Outra coisa é que, ao mesmo tempo em que cuida do idoso, o idoso é afastado do convívio familiar. Então, aquele espaço, né, que era o cotidiano lá, da família consanguínea, né, de repente o idoso é retirado desse espaço, agora ele é introjetado, né, levado para uma outra realidade. Um grande desafio também de fazer essa adaptação, né, fazer com que ele sinta de fato aquele espaço, uma extensão lá do seu lado. E outro desafio em relação a rotinas, né, as rotinas rigorosas que pouco motivam os idosos a pensar, a agir, a se comportar com perspectivas de mudança na qualidade de vida. É porque, às vezes, o idoso ele é colocado, né, neste espaço e ele não é um sujeito ativo, né? Muitas vezes ele é convidado a vivenciar uma situação mais passiva, né? Onde tem lá toda uma rotina que ele deve seguir, até mesmo pelo seu cuidado, mas ao mesmo tempo ele não é protagonista, né? Ele não tem assim a sua liberdade para fazer aquilo que inclusive ele fazia lá antes de residir, né, nesse espaço. Então é um outro grande desafio, né, de fazer com que esses idosos possam ser também os protagonistas, né, serem ativos neste espaço. E por último, apesar de todos os desafios, né, as ILPs buscam desmitificar a visão pejorativa existente, desenvolvendo formas concretas e positivas para superar essa visão negativa destes espaços. Então, como a Vitória falou, há poucas políticas públicas voltadas para esse público, porque o governo entende que a prioridade é ficar com a família. Então, tem essa afirmação de que com a família é melhor. E sem dúvida, né, tem a questão não só do convívio familiar, mas do contexto social em que aquele indivíduo se desenvolveu e estabeleceu laços afetivos, né? Só que a gente se questiona assim, será que realmente com a família é melhor? Porque não são todas as famílias que têm condição de dar ao idoso todo o suporte que ele precisa nesse momento, né? Tanto afetivo quanto econômico, mas também existe uma questão de saúde. Esse idoso ele demanda cuidados que talvez pela rotina de trabalho dos filhos, dos familiares, eles não consigam atender plenamente. E também tem a questão econômica, né? Porque o idoso pode demandar toda uma rede de cuidados que envolve nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, nem sempre as famílias terão acesso a toda essa rede de profissionais, o que é possível na instituição, tá? Outra questão é que algumas famílias têm imóveis que comportam bem os pais e os filhos. Às vezes,
quando esse idoso vem morar com a família, ele tem também essa questão de limitação do espaço, que fica limitado para todos, né? Uma outra questão é em relação ao membro dessa família se colocar como cuidador. Por quê? É um cuidado que exige muito, dependendo da condição física e mental desse idoso, vai exigir um desprendimento, uma dedicação muito grande desse cuidador, que além de ter que cuidar, ainda tem outros compromissos para fazer, né? Então, esse cuidador pode chegar num nível também de adoecimento físico e mental semelhante a que o idoso. A gente fala da importância de cuidar de quem cuida, né? Enquanto nas instituições destinadas especificamente a cuidar, esse cuidador, ele é alguém que foi preparado e a profissão dele é atender esses idosos, né? Então, ele já tem uma formação e um preparo para isso. Então, a gente entende que a instituição de longa permanência, ela surge como um apoio a essa família, quando ela não tem condições de dar todo o cuidado necessário para o idoso. Ela oferece esse serviço especializado, oferece um ambiente onde ele vai ter mais contato com outros idosos e também ele oferece toda essa rede de profissionais de terapia, de nutricionista, adequados a essa faixa etária. Porém, a família é um importante apoio ao idoso que está institucionalizado e também à instituição, né? Os artigos que nós pesquisamos mostram que o idoso que recebe visita da família, ele está mais propenso a socializar-se e com os demais idosos, né? E também ele é menos acometido de comorbidades. E o comportamento desse idoso na instituição é muito influenciado pelo histórico familiar dele, como eram as relações, como era a rotina da casa. Então, quanto mais próximo a família estiver da instituição, mais bem acolhido, o idoso ele vai se sentir melhor tendo o apoio também da família. Assim como o Júnior falou, a relação entre o idoso e a instituição muitas vezes é complicada, porque a chegada dos idosos na ILPs gera muitos sentimentos, como a solidão e o de abandono. Muitas vezes os idosos acabam se sentindo como exilados, já que suas raízes históricas não estão presentes nesses espaços. Além de gerar uma perda de autonomia, que já são obrigados a respeitar as normas impostas pelas instituições. E aí isso os fazem dependentes e coadjuvantes da própria história. A perda de autonomia, aliada à subestimação da capacidade de dependência, leva a um fator de infantilização dentro das ILPs. Mas também, esse espaço nem de tudo é negativo, porque pode ganhar muitos significados novos, representando uma nova etapa ou oportunidade de fazer amizades. Então, gente, a gente pensa também na contribuição que a psicologia pode dar a esse contexto, né? Então, o papel do psicólogo em uma instituição de longa permanência, ele faz a clínica tanto individual quanto ampliada, atendendo indivíduos, grupos e instituição, né? O principal desafio com os idosos é superação dos conflitos e resgate da identidade, como já foi colocado aí pela Débora, que tem toda essa questão de perder a identidade das raízes históricas, né? Então, o psicólogo vai auxiliar esse idoso nesse momento de transição e também na permanência, na convivência, buscando mudanças de atitudes e mais qualidade de vida, né? A gente sabe que os desafios são grandes também enquanto instituição, para trabalhar, para evitar essas questões que foi colocado aí de infantilização do idoso, né? Não colocar as normas acima desse processo de respeito ao indivíduo. Então, tem um trabalho do psicólogo junto à instituição,
né? E a gente vê também muitas questões de grupo ligadas a essa questão de interação, de ambientação e adaptação desse idoso. Só que no artigo que nós estudamos, a gente viu que nem todas as instituições contam com um psicólogo. Às vezes por falta de verba, às vezes tem uma carga horária reduzida, não sendo possível realizar todos esses trabalhos que eu coloquei aqui. Em conclusão, os idosos passam por muitos desafios nessa nova fase. Então, é necessário que a instituição os faça sentir mais confortáveis para que criem um senso de pertencimento àquele lugar. E pelo fato dos idosos que residem nas instituições se sentirem isolados e por sofrerem tantas perdas, é necessário que esse assunto se torne uma pauta política, para que sejam arrecadados mais recursos para a melhoria de serviço e a contratação de profissionais capacitados para ajudá-los nesse momento, como a Ruber falou, no caso dos psicólogos.